sobre o tema de compliance, que está incluído na programação do nosso seminário de Direito Cooperativo da região Sul de 2020. Né? Como todos já sabem, né, esse nosso evento, nesse ano, ele está se realizando na forma digital, e nós optamos, então, por fazê-lo de maneira descentralizada em 3 webinars. O primeiro foi realizado com o tema da LGPD, o segundo foi realizado tendo como tema a questão dos aspectos trabalhistas, né, considerando esse período de pandemia, e esse nosso último evento, ele é focado no tema compliance em sociedades cooperativas. Esses temas, eles foram levantados, né, a partir de pesquisa que nós realizamos com os juristas aqui da região Sul, né, que foram os temas que pontuaram como de maior interesse por parte dos juristas. Então, hoje, a nossa programação aqui, eu vou passar lá na sequência, mas antes, então, eu quero fazer uma saudação a todos os senhores, senhoras e senhores, agradecer pela presença, agradecer por aqueles que nos acompanharam, né, durante esses 3 webinars desse seminário de Direito Cooperativo da região Sul, e desejar, então, a todos, né, já desde o início, um excelente evento. Bom, em primeiro lugar, eu vou convidar para fazer uma saudação em nome do Sistema OCB, a Fabiola Nadermota, que ela é a gerente de relações institucionais da OCB, do Sistema OCB, e ela aceitou estar aqui conosco, aqui na abertura, para falar um pouco sobre essa visão, né, que o Sistema OCB tem a respeito do compliance, né? Então, a Fabiola, acho que ela já deve estar aqui, tinha visto, não sei se ela está nos ouvindo. Estou aqui. Tudo bem? Estão me vendo? Tudo bom? Estou com a câmera aberta, não sei se está funcionando. Agora eu estou te vendo. Então tá bom. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mário. Eu quero agradecer demais pelo convite. Minha internet já está dando aviso de rede fraca aqui, mas vamos lá, vai dar certo. Agradecer pelo convite. Eu sei que eu não sou uma colega diária de vocês, sou cientista política. Como o Mário falou, trabalho gerenciando aqui a parte de relações institucionais do Sistema OCB, ou seja, toda essa parte de relacionamento com os 3 poderes, e aí responsável por uma área do direito constitucional que muitas vezes os advogados não gostam muito, né? Que é a parte de processo legislativo. Mas trabalho aí lado a lado com a nossa assessoria jurídica. A Ana Paula já esteve aqui com vocês no primeiro encontro. Então, agradeço aí vocês terem me chamado para poder falar um pouquinho desse assunto que é tão importante, principalmente para quem, como eu, e como aqui a OCB, a gente trabalha muito com a parte de política, representação, né, com os 3 poderes. Bom, então vamos lá um pouquinho sobre essa questão de compliance. A gente sabe que é um tema que chegou no Brasil talvez um pouco atrasado, né, em relação aos outros países, mas é de suma importância, a gente entende aqui pelo Sistema OCB, que é de suma importância a gente estar alinhado com essas práticas internacionais, né? O cooperativismo, enquanto modelo societário, ele não pode ficar para trás e acabar sofrendo restrições por não ter essas práticas organizadas dentro da sua cooperativa, né? Então, a gente já viu em algumas questões, a gente tem várias cooperativas que fazem negócios com o governo, né, em compras públicas, prestação de serviços, e vários dos nossos governos estaduais e municipais já estão colocando nos seus editais algumas práticas de compliance como obrigatórias para as empresas e cooperativas que forem concorrer nesses editais. Então, a gente entende que, sim, é óbvio que o cooperativismo já tem no seu DNA a integridade, a transparência, mas a gente precisa se adequar a essas exigências de mercado. Então, a gente sabe que o nosso país não só viveu, mas ainda vive, né, muitos escândalos, muitos problemas no que tange à ética. E isso tem também agilizado que os nossos consumidores também se tornem cada vez mais exigentes, que os negócios de quem eles compram produtos e serviços sejam negócios que também tenham muitas exigências, altos padrões de ética e integridade. Então, a gente precisa, sim, atender, mostrar que o nosso propósito já fala sobre isso, mas que a gente também tem isso de forma organizada. Então, assim, mais do que ninguém, né, a gente nas cooperativas, a gente tem que ter, sim,
essa adequação e tem que ter uma intolerância, né? Intolerância a qualquer prática de corrupção. A gente não pode ignorar riscos que a gente encontre nas nossas cooperativas, a gente não pode tolerar a falta de democracia, de transparência ou individualismo tomar conta do nosso empreendimento cooperativo. A gente não quer dizer, enquanto sistema OCB, que a gente está incentivando aí que as cooperativas gastem rios de dinheiro, investimentos e recursos em programas super chiques e de grife de compliance. Não é isso. A gente entende que o nosso compliance, a nossa integridade tem que estar vinculado também exatamente ao porte da cooperativa, à cultura da cooperativa. Saber que a gente precisa seguir regras, todo mundo sabe, né? Mas o compliance é mais do que isso, é você estimular isso dentro da cultura da sua cooperativa, de acordo com o porte que ela tem, é claro. Talvez não precise de um departamento com 10 pessoas, mas precisa de um programa interno trabalhado e com exemplo da diretoria, do presidente, né? Então, assim, a gente incentiva que esses processos estejam organizados dentro da cooperativa, que seja dada visibilidade a essas práticas de compliance, que algumas vocês já têm, outras vocês estão organizando, mas que isso seja organizado e seja dado visibilidade para os colaboradores, para os cooperados e para a sociedade. E, claro, que isso tem uma revisão, uma evolução constante. Esse é, então, o que a gente, digamos assim, o que a gente está buscando, né? A gente tem, o que a gente está podendo ajudar, né? Então, vocês estão vendo que as nossas unidades estaduais têm aí diversas boas práticas de levar para vocês conhecimento de como colocar a mão na massa com custos mais baixos, né? Esse curso aqui é de alto nível e sem custos. Então, a gente precisa levar isso em consideração. A gente tem essa iniciativa aqui, a gente tem a nossa unidade do Paraná, que também está participando aqui, se eu não me engano, né? E que também tem um programa robusto de compliance, fizeram uma cartilha para auxiliar as cooperativas nesse desafio. E a gente aqui no Nacional, a gente tem um projeto que a gente tem acompanhado para e passo aí, mais focado agora no agro, no Ministério da Agricultura, que é o selo Agro Mais Integridade e o Cadastro Íntegro também, que são iniciativas do Ministério da Agricultura para mostrar que a gente tem, sim, um agronegócio íntegro no Brasil. Isso vindo algo depois todo mundo conhece, né, as denúncias que o nosso setor passou, principalmente o setor de carnes, né, passou muito forte, e aí muitas vezes o justo paga pelo pecador, né? Como diz o ditado. Então, o Ministério da Agricultura tem tentado mostrar essas outras iniciativas que são íntegras, sim, no Brasil. E a gente estimula, então, que as nossas cooperativas participem. E a primeira, se não me engano, a primeira e até quase a segunda edição desses editais do MAPA vieram com algumas restrições, ou seja, as cooperativas nunca conseguiriam ter esse selo Agro Mais Integridade só porque eram cooperativas. Então, a gente fez uma atuação muito forte aí com o MAPA para conseguir fazer essas correções dentro do material, e agora o edital está aí aberto, acho que as inscrições estão quase encerrando, mas para quem tiver interesse de ter esse selo, e o cadastro íntegro, que é ao longo de todo o ano, que aí é uma etapa mais inicial dessa questão do mapa. E aí, com isso, a gente também fez uma parceria com a Alliance for Integrity, que é da GIZ, né, uma parceria internacional da Alemanha, para treinamento sobre integridade no Brasil. A gente acabou de encerrar o primeiro treinamento dessa parceria, que foi com a OCEPAR, e fica aí o convite, Mário, para a gente ver outras oportunidades, a gente continuar esse treinamento com a Alliance para os demais estados. Então, de novo, agradeço o convite aqui em nome da OCB, eu vou participar, vou assistir tudo, eu tenho uma paixão pelo tema, especialmente aqui no quanto na OCB Nacional, como eu falei, a gente está imerso em Brasília, no nosso sistema político, e a gente sabe o quanto faz falta, muitas vezes, essas discussões sobre compliance, integridade, ética, e aqui na OCB a gente tem focado muito nisso, especialmente no que a gente fala assim, de compliance, de combate à corrupção, né? E a gente entende, sim, que o setor privado tem que fazer a sua parte para o Brasil melhorar como um todo, né? Não é só o setor público, o setor privado também tem que criar esse ambiente baseado na ética, na integridade, aumentar a eficiência e, com isso, com certeza, aumentar a confiança e a produtividade das nossas cooperativas e a satisfação dos nossos cooperados e dos nossos clientes lá na ponta, né?
Bom, e aí o presidente Márcio, só encerrando, o presidente Márcio ele tem falado muito isso para a gente, um pouco antes da pandemia, mas continua se aplicando antes da pandemia, que ele entende que enquanto sistema OCB a gente precisa incentivar duas coisas, inovação e integridade, e assim a gente vai ter a sustentabilidade do modelo cooperativo, que é isso que as pessoas estão procurando. E é isso que as cooperativas precisam entregar para os seus cooperados, inovação e integridade para a sustentabilidade do nosso modelo de negócios. Muito obrigada pelo convite, um ótimo evento a todos e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Fabiola. Foi muito boa a tua fala e é muito importante a gente saber de todas essas iniciativas também do sistema OCB e também das unidades, né, que estão trabalhando esse tema do compliance e da integridade, né, como um todo. Como você falou, eu acredito muito nisso também, que não existe uma fórmula única, nem um modelo a ser seguido, nem algo que nós, como sistema, possamos dizer para as cooperativas, olha, aplica assim, cria um departamento de compliance, porque as realidades são muito diferentes, o tamanho das cooperativas e isso também, o setor em que cada cooperativa atua vai trazer peculiaridades para essa questão do compliance, né? A gente ficou bastante surpreso, felizmente surpreso, quando a gente fez a pesquisa com os advogados aqui da região sul e percebeu que esse era um dos temas mais importantes e mais solicitados que a gente trabalhasse. E também, como eu falei, a questão da LGPD, que a gente fez o primeiro. Então, a questão também da democracia digital e da transformação digital. Então, isso que você fala, da fala do Dr. Márcio, está muito realmente alinhado com o que a gente vê aqui também, né? Tem uma preocupação muito grande com a questão da inovação, da transformação digital nas cooperativas e também a questão do compliance e da integridade, né? A gente tem buscado trabalhar isso com as cooperativas. Esse evento ele é importante porque ele é um momento também de sensibilização para a gente entender, né, alguns passos e também poder seguir agora no ano que vem também com outros programas assim mais focados então para as necessidades das cooperativas, né? Então, muito obrigado aí. E eu estava me lembrando quando você estava falando, porque um dos temas que a gente viu quando pesquisou aqui a questão específica do compliance é que muitos nos colocaram a questão dos códigos de conduta, códigos de ética, ouvidoria, e eu estava me lembrando daquele trabalho que a gente fez lá um tempo atrás, já sobre a questão do manual de governança da OCB, né, para cooperativas, que esses temas, ouvidoria, canais, né, de denúncia, código de ética, tudo isso já vinha, né, sendo trabalhado, né? Então, também é algo que a gente já vem evoluindo, né? E esse é um tema realmente que ele é um processo. A gente vai realizando, vai aprimorando, né? É algo que vai, como você falou, não é uma atividade assim, tipo, temporária, né? Algo que tem que ser realmente incorporado à cultura das cooperativas. Bem, então, muito obrigado, Fabiola, então, pelas tuas colocações. Fica conosco, então, a gente hoje tem, além da palestra que eu vou apresentar agora na sequência da doutora Sabrina, a gente tem um painel ao final muito relevante, assim, com iniciativas bem práticas já de aplicação de compliance nas cooperativas e nos sistemas. Então, muito obrigado. Bom, dando sequência, pessoal, então eu quero, nesse momento, agradecer aos meus colegas que estão na organização do seminário, a doutora Daniele Silva, da UCEPAR, que depois vai estar conosco no painel, ao final, doutor Gilson Flores, da UCESC, que também está aqui conosco, e eu que faço parte, então, desse comitê organizador, como eu falei, desse que é a 4ª edição do nosso seminário de Direito Cooperativo da região Sul, né? Muito obrigado aos colegas, a gente vem fazendo esse trabalho já há alguns anos e é sempre muito prazeroso trabalhar com vocês. Bom, a nossa palestra que a gente vai ter na sequência é com a doutora Sabrina Pezzi. A doutora Sabrina já trabalha esse tema de compliance há bastante tempo, ela é nossa professora aqui da Scope, trabalha nos nossos cursos de pós-graduação, e ela é advogada e ela é gerente jurídica e de compliance da Unimed Porto Alegre. Logo na sequência, então, nós vamos chamá-la. A palestra da doutora Sabrina terá a duração de 30 minutos e depois a gente terá um momento para perguntas ao final, né, quando nós tivermos o painel que eu vou explicar agora. Depois, então, da palestra da doutora Sabrina, nós teremos um painel sobre cases de compliance. Aqui nós teremos, então, das 3 unidades, né, do sul do país, teremos um tempo de apresentação desse painel que será de 50 minutos, vão ser 3 painelistas, cada um terá 10 minutos, e ao final a gente vai ter 20 minutos para perguntas, então, à doutora Sabrina e aos nossos painelistas, né? Nesse painel participarão, representando a OCEPAR, o Alfredo Souza,
representando a Central Sicredi Sul-Sudeste, o Tiago Machado, e representando o sistema AELOS, o Márcio Queiroz. Bom, sendo assim, então, eu mais uma vez quero agradecer a todos, né, que colaboraram para a realização desse evento. Agradeço à nossa palestrante, doutora Sabrina, aos nossos painelistas que estão aqui presentes, aos colegas do sistema OCEPAR e OSESC, e também ao ACB, e por todo o apoio para a concepção e realização desse. Sem maiores delongas, eu gostaria de passar a palavra à doutora Sabrina, que está aqui, para a sua palestra, então. Ótimo, obrigada, Mário. Agradeço o convite. Só confirmando, me ouvem bem, me veem bem, né? No online a gente sempre faz essa confirmação. Eu não tenho a permissão para projetar o material, Mário. Não sei se vocês vão projetar por aí ou se vocês vão conceder a autorização aqui para mim. Já vou projetá-lo. Tá bem. E enquanto nós vamos para essas formalidades, né, é um prazer ouvir a Fabíola e é muito gratificante quando a gente não conversa antes, não combina, mas tem uma grande sinergia nas colocações com relação a essa temática, né? A temática do compliance, a estruturação de programas de compliance ou programas de integridade, como algumas empresas vão preferir nominar, ela se coloca certamente como uma realidade, né? Um ponto trazido pela Fabíola, que é a questão de custos, né? Já disse que não deve ser e não pode ser caro para ser correto, né? Não subiu ainda, Mário. Sim, já estamos colocando aqui só um minutinho. Ok, tá bem. Não pode ser caro, né? Para sermos corretos, para sermos éticos enquanto empresa, realmente os recursos que devem estar à disposição das estruturas e das organizações, eles devem ser recursos de pleno acesso. Também na linha de garantia de sustentabilidade, vinculação à cultura organizacional, são temas que a gente vai passar aqui nessa conversa rápida de 30 minutos, mas uma oportunidade que eu tenho aí, a intenção de trazer alguns pontos, né, ainda que principais, para oportunizar aí o debate e a gente ficar à disposição. Pode seguir, Mário. Aí, ok. Então, aqui só falando um pouquinho do repertório, o Mário já referiu que eu já estou trabalhando há algum tempo com a temática do compliance. A minha formação é uma formação em Direito, trabalhei já em atuação em escritórios de advocacia, até que em dado momento tive a oportunidade do mundo corporativo, né, através da atuação direta, então, em departamento jurídico de empresa, e aí a gente vê a interação das necessidades, né, desde o início fala-se, ou falava-se antes mesmo da legislação anticorrupção, dos sistemas de compliance, até pela orientação internacional, mas muitas vezes as organizações veem esse tema como um tema burocrático, né? Um tema que engessa os negócios. Então, nós falávamos internamente nas oportunidades de compliance já há algum tempo, mas a gente precisou maturar o tema e ver no tema a oportunidade de geração de valor para que ele realmente se instale como uma verdade na instituição. Então, nessa atuação de gerência jurídica, eu tive a oportunidade de acessar o tema de compliance, já falando um pouquinho na minha trajetória, mas um pouco de que área, né, dentro de uma empresa lidera essa estrutura de compliance. Então, a assessoria jurídica, ela é sempre uma área que ou vai estar liderando o processo ou vai estar diretamente relacionada, né, além de áreas de controladoria, gestão de riscos, e isso já é uma sinalização de que cada empresa tem o seu modelo, cada empresa tem o seu cenário e a sua linguagem. Essa é uma etapa muito importante para se verificar a aderência do tema dentro da sua estrutura organizacional, né? Aliado a isso, ao compliance na trajetória, a gente também passou a tratar diretamente com as temáticas de ouvidoria e agora, mais recentemente, com as temáticas de LGPD, vinculando aí a fala do Mário, né? Que são áreas muitas vezes distintas, com modelos de gestão específicos, mas com uma grande sinergia, especialmente quando a gente fala
de um guarda-chuva de governança corporativa e destaca aí as iniciativas de integridade. Pode passar, Mário. Aqui também foi referido pela Fabiola, né, que a gente pode olhar para a experiência de compliance como uma experiência de conformidade, mas também como uma oportunidade de integridade dentro dos vários processos da organização, associados à questão da cultura, da transparência. Então, esse é o primeiro ponto para se estabelecer a conversa, o diálogo dentro das organizações, de que estar em compliance, sim, é estar em conformidade com as legislações, com as regulações, com as orientações legais, mas ser íntegro, né, das relações do dia a dia. Integridade nós encontramos nas instituições desde as experiências mais simples às mais complexas, e não necessariamente vinculadas ao cumprimento ou descumprimento de uma legislação. Então, aqui a abordagem do compliance é realmente na oportunidade para as instituições de que em algum momento até se colocava, né, como um vou ter ou não vou ter um programa de integridade, mas hoje, pela relação dos negócios, pela relação em que o tema se coloca na sociedade, passa a ser, inclusive, um diferencial competitivo das instituições. Adiante, Mário. Nessa implementação dos programas, eu lembro que lá no início, quando nós começamos a buscar as informações a respeito do tema, nós encontrávamos em cursos de formação e de conhecimento das estruturas de compliance, instituições que estavam lá por convicção, então buscando a implementação das estruturas de compliance pelo amor, né, pela consciência da geração de valor para o negócio, mas a gente também já encontrava muitas instituições buscando a instalação desses programas na dor, né, como dito, ou porque já estavam em processos concorrenciais, relações internacionais, onde os programas de integridade passam a ser ou se apresentam como uma condição de participação para os negócios. Hoje, passado algum tempo, né, a gente coloca que a temática ela é mais real e presente do que nunca, não só pelas relações comerciais, mas pela posição da empresa na sociedade. Então, é uma temática que hoje já transita de uma forma mais amigável nas instituições e vejo aqui nesse debate de cooperativas o quanto isso está maduro e o quanto já se tem essa percepção de que essas estruturas efetivamente trazem e colocam a oportunidade de um diferencial e sustentabilidade das estruturas de negócio. Adiante, Mário. Aqui a gente sempre coloca a oportunidade do compliance, né, vinculado aí a dois enfoques muito importantes, que é o enfoque da ética e o enfoque da reputação. Sempre na linha de fazer o certo por uma convicção e não necessariamente por uma obrigação legal, né? Então, desde sempre, quando eu trabalho a integridade, o melhor lugar para se trabalhar com essa temática é nas instituições em que o tema se coloca por convicção e não necessariamente por uma obrigação, né? E aí o olhar dessas estruturas vinculado à reputação da empresa, ele é essencial. Especialmente quando se fala de custos de um programa de integridade, né, sempre na busca da simplificação, mas quando se tem aí alguma restrição de investimentos ou não necessariamente recursos financeiros, mas colocar o tema dentro da empresa, o maior retrato da relevância é quando eventualmente aquela instituição se coloca em alguma notícia, né, alguma notícia que vincule a sua marca a alguma conduta ou algum procedimento de fraude
ou que sugira, né, algum evento de corrupção. Então, colocar o tema na instituição, colocar o tema como relevante nas discussões de planejamento estratégico, na sala da alta administração por convicção, é sempre mais fácil e certamente traz uma maior adesão e engajamento de todos na construção dessa temática. O compliance, o programa de integridade, ele não é tarefa de uma pessoa, né? Então, se designado a liderança da assessoria jurídica, não é obra exclusiva da assessoria jurídica ou da gestão de riscos fazer acontecer a temática de integridade dentro da instituição. Ela é uma tarefa de todos. Além disso, né, fazer o certo independentemente da existência de leis, de códigos, de normas. Muitas vezes essa existência de legislações e de regulações, elas aceleram a relevância da temática, mas não necessariamente as orientações deveriam se orientar exclusivamente pela imposição legal. Fazer o certo sempre, mesmo quando não há ninguém olhando ou controlando. Acho que essa é uma boa referência para as reflexões dos valores que esses programas trazem para as instituições. Adiante. Sob a ótica de compliance como um mecanismo de integridade, na linha do que eu trouxe em referência à reputação, talvez o grande ganho, o maior ganho das empresas, e aí por um olhar da alta administração, é o quanto essas estruturas fortalecem a segurança da organização, mas especialmente a segurança dos representantes perante penalidades impostas, aqui uma referência à lei anticorrupção, mas não só exclusivamente a elas. Então, a gente tem aqui uma segurança institucional, de reputação, de marca, mas é importante fazer a referência do quanto essas estruturas asseguram, dentro da complexidade de processos administrativos e operacionais, a segurança dos administradores, dos representantes legais daquela empresa. Muitas vezes uma fraude ela acontece, né, num ambiente operacional muito distante dos administradores, mas numa linha de responsabilidade, a gente sempre tem, né, essa cadeia aí solidária de responsabilidade e especialmente vinculado à reputação do negócio. Então, acho que sob a ótica de segurança é que a gente tem um grande atributo hoje para não hesitar em sim, seja começando de uma forma gentil, de uma forma simples, mas sim trazendo, né, a temática para dentro da organização. Adiante. Os benefícios, aqui a gente faz uma citação, acho que até mais para a gente orientar a organização, mas a gente tem aí o diferencial competitivo quando a gente fala de relações comerciais, concorrenciais, a própria questão de financiamentos, empréstimos, não tenha dúvida nenhuma o quanto agrega, né, a profissionalização na gestão, melhorando a gestão com transparência da informação, além de assegurar dados muito mais confiáveis, fortalecer e estabelecer os conceitos de governança, de ética e de conduta dentro da instituição, melhorar a imagem das empresas em geral perante a comunidade e a sociedade, reduzir os riscos financeiros, evitar ou reduzir eventuais multas ou sanções, melhorar a competitividade, a qualidade dos produtos e serviços, melhorar o relacionamento com os stakeholders, evitar o risco reputacional pela divulgação de eventuais fatos, né, que venham a expor aí a empresa, a marca ou os seus próprios executivos. Então, aqui é um rol simplesmente exemplificativo, mas que conecta, se nós fôssemos desdobrá-los um a um, com os mais variados processos operacionais e estratégicos dos negócios, né? Por isso, esse olhar de benefício, antes de um olhar de obrigação, ele já coloca as estruturas de integridade das empresas como uma grande vantagem, garantindo, e repito várias vezes, o engajamento de todos.
porque se nós não tivermos esse movimento junto com um programa formal de integridade ou de compliance, a gente corre o risco de ter aquele programa de papel, aquele programa formal que na prática ninguém conhece, ninguém dissemina e ninguém ouve falar. Então, o engajamento, ele faz parte, ele é um dos pilares relevantes, né, da organização dos programas de integridade. Adiante. Nessa imagem, eu vou trazer assim um comentário a respeito de alguns itens que são relevantes para o programa. No centro, né, dessa temática, nós temos o engajamento da alta administração, e aqui certamente é o início de tudo e talvez o início com um grande desafio, que se não tiver o tom da liderança, o tom da alta administração, na relevância dessas estruturas, pouco provável a instituição vai poder dizer que efetivamente tem um programa de integridade, um programa na prática de integridade. Então, no centro de qualquer estrutura, a gente coloca o engajamento da alta administração, porque é ela que faz acontecer, seja na organização de documentos, na organização de iniciativa, na prioridade de investimentos, na prioridade de decisões, inclusive, por vezes relevantes, quando a gente está falando dessa temática, no tratamento sério e responsável das estruturas de denúncia, investigação, encaminhamento de medidas disciplinares. Então, aqui, nesse círculo, né, de pontos relevantes para o programa de integridade, eu sempre trago ao centro o engajamento da alta administração. A partir daí, nós temos algumas temáticas que nós poderíamos desdobrar com uma grande abordagem de conteúdo em cada uma dessas referências, mas vou me permitir fazer uma fala rápida em cada um deles em razão do tempo. Com relação ao código de ética, eu vou falar um pouquinho mais adiante, inclusive deixando um material de alguns pilares essenciais que devem constar nesse tipo de documento. Mas o que é importante nessa primeira referência? Que o código de conduta, de ética e conduta, alguns nominam, eu já vi empresas que nominam exclusivamente como código de ética, outras nominam exclusivamente como código de conduta, e por vezes quando a gente aprofunda o conhecimento e o entendimento de cada uma dessas temáticas, a gente vê que elas trazem as suas particularidades. Então, por isso, um código de ética e conduta. Ele é um dos principais documentos de um programa de integridade, ele orienta, ele é o norte de todos aqueles que se relacionam com a instituição, seja colaboradores, seja cooperados, seja prestadores, fornecedores, terceiros em geral. Além do código de conduta, que vai ter uma abordagem, muitas vezes, em determinados pontos mais abrangente, recomenda-se a criação de políticas, que são documentos que fortalecem, orientam e disciplinam processos administrativos, operacionais. Algumas políticas, elas são políticas padrão e necessárias, como pilares básicos de qualquer programa de integridade, faria referência a políticas de alçada, políticas de viagens, relações comerciais, políticas de compliance, políticas anticorrupção, política de relacionamento com órgãos públicos, política de licitação, política de partes relacionadas, políticas disciplinares, especialmente colaboradores cooperados, e em se tratando de fornecedor e prestador, muitas vezes essa questão disciplinar vai ficar vinculada a contratos além de políticas, né? Com relação a treinamento e comunicação, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas aqui é importante fazer a referência inicial de que não adianta termos um código robusto, completo, bem redigido, formatado, colorido, políticas de todos os conteúdos, se as pessoas envolvidas naquele programa de integridade não tiverem conhecimento e souberem aplicar o conteúdo de toda essa formalidade.
E para isso, os mecanismos de treinamento e comunicação, eles são muito importantes, devem estar presentes e constantes. Em algum momento, trabalhando com esse tema, um presidente me perguntou quando é que a gente vai terminar o programa de integridade, quando é que ele vai estar pronto, né? E aí a gente volta e diz que talvez nunca, né? A gente vai estar sempre no ciclo vivo. O programa de integridade ele tem pilares básicos, mas necessariamente a gente está num ciclo vivo, seja de atualização de documentos, seja de persistência e rotina de treinamento e de comunicação. Nós temos que falar a mesma coisa para que as pessoas não esqueçam do que é conduta esperada, do que é integridade, do que é, né, estrutura de conformidade dentro das instituições. Além disso, as estruturas de controles internos que conectam, né, diretamente, e aqui se estabelece uma conversa muito próxima das estruturas de integridade de compliance com gestão de riscos, comitê de crise, né, tratamento de incidentes, agora com LGPD, essas estruturas de gestão de crise e respostas de incidentes se colocam de uma forma iminente dentro das instituições e conversando diretamente com os programas de integridade. Além disso, o canal de conduta ou de denúncia, né, como também tem alguma variação com relação à nomenclatura, canal de ética também, já vi essa referência, independente da nomenclatura, é um recurso que deve estar à disposição, né, de todos aqueles que se relacionam com a empresa como um canal que garanta o anonimato, que assegure a não retaliação e que permita a todos trazer a conhecimento da empresa situações de fraude, mas muitas vezes erros de processo, equívocos na interpretação de normas, né? Recomendações, reclamações. Então, o canal de denúncia ou o canal de conduta, ele não é um local em que necessariamente teremos o relato de grandes fraudes que vão demandar grandes investigações. Na troca de experiência, depois eu acho que a gente vai ter também a oportunidade de alguns cases, a gente vê que o dia a dia de um canal, ele retrata o modelo daquela organização. E ele se apresenta mais do que um canal que muitas vezes as instituições têm receio de estabelecer essas estruturas pela ótica do denuncismo. Então eu vou botar esse canal, garante o anonimato, as pessoas vão colocar qualquer coisa. No momento em que a gente cria esse ciclo de responsabilidade, engajamento, a integridade, a gente percebe que as pessoas procuram o canal efetivamente para trazer a conhecimento da empresa, o que de outra forma ela não conheceria. Então, além de garantir a atribuição e tratamento de fraudes, ele se apresenta como uma grande oportunidade de gerar valor na gestão. Gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de terceiros, gestão de todas as suas relações. É importantíssimo ter estruturas organizadas, responsáveis e profissionais para a investigação. Aqui a maioria das empresas estabelece um comitê que é responsável por receber e tratar, dando devido encaminhamento a todas as ocorrências que forem recebidas no canal de denúncias. Esse comitê, por vezes, cada empresa tem o seu formato, se estabelece através de um regimento, né? E muitas vezes se utiliza de empresas externas para a apuração de fraudes mais estruturadas e robustas. É necessário ter o encaminhamento de sanções disciplinares para efetivamente poder fazer a correção de conduta, né, e o encaminhamento de eventuais denúncias que exijam essa medida disciplinar. As estruturas de due diligence são muito importantes dentro do programa de integridade, especialmente nas relações com terceiros, e aqui conectando de novo um material muito rico com a gestão de riscos e comitês de crise, estruturas de crise dentro das empresas. A figura do Compliance Officer, que é aquele profissional referência
responsável, então, pela organização, liderança e gestão, mas, de novo, não é ele sozinho, né? Muitas vezes as empresas têm uma única liderança, mas que conecta com todos os representantes das áreas e faz a construção desse programa de integridade de forma orgânica, com o engajamento de todos dentro da empresa. Aqui destaque algumas áreas como relações institucionais, relacionamento com o cooperado, gestão de pessoas, RH, sistemas de controladoria, financeiro e contábil. Como fechamento de ciclo, é monitorar e atualizar de forma constante todo esse programa. Nenhuma dessas caixinhas são estáticas, né? Todas elas vão estar em plena dinâmica, seja de revisão, de atualização. Adiante. O papel da alta administração, eu já fiz essa referência, mas aqui um destaque em razão do ciclo apresentado, né, que é de fundamental importância que a alta administração assegure que o código e todos os documentos dele adjacentes, né, sejam apropriados ao propósito e à natureza da organização. E aqui iniciam-se os elos, né, dessas estruturas com a cultura da integridade vinculada à cultura organizacional. Adotar a sistemática de tratar os desvios, né, bem como o não atendimento de requisitos. Então, aqui é o compromisso de frente a uma irregularidade, fazer o entendimento, tratamento e responsável encaminhamento. Reforçar os canais de comunicação para as denúncias, violações, tanto ao código quanto às demais políticas, né, incluindo aí o encaminhamento de sanções disciplinares. Disseminar todo o conteúdo para que seja entendido pela organização e esteja sempre disponível ao público interno e interno. Essa fala da administração, existem várias formas de se implementar. Agora a pandemia, ela desafia as estruturas de integridade, porque nós não temos mais, né, os recursos presenciais, os folhetos, os cartazes. Então, aqui uma reinvenção daqueles que estão à frente das estruturas, porque os treinamentos precisaram acontecer, as comunicações precisaram acontecer, então, mais do que nunca, as plataformas online, elas contribuíram muito para isso. O sistema de mensagens através de vídeos também são recursos aí que a pandemia nos apresentou como oportunidades. Adiante. Aqui eu só trago essa imagem, porque até para quem eventualmente está ouvindo e está à frente aí dessas estruturas, são identidades visuais que elas contribuem, né, para aquela leitura onde a gente passa uma mensagem complexa, formal e robusta por alguns sinais que todo mundo consegue, né, entender, aderir e repercutir. Nós precisamos de multiplicadores. Então, é uma imagem que traduz o ciclo de um programa de integridade, que ele está no topo, no centro, acompanhado de um código de conduta, que tem ao seu lado o canal de conduta e o conceito de melhoria contínua. Abaixo, os pilares fundamentais de treinamento e comunicação, monitoramento, avaliação de risco, procedimentos e controles, tudo isso em busca de uma conformidade, sempre no movimento de prevenir, detectar e corrigir. Essa imagem, ela traduz, né, de uma forma, busca traduzir de uma forma simples todas as referências necessárias de um programa de integridade. Adiante. Aqui, só destacando a questão de treinamento e comunicação pela sua relevância. Aqui, não existe fórmula, acho que isso também foi dito, tanto pela Fabíola quanto pelo Mário. Realmente, eu gosto muito dessas oportunidades de nós conversarmos, trocarmos ideias, conhecer programa de integridade de outras empresas, porque a gente sempre vai agregando alguma coisa e sempre vai fazendo a leitura do que é aderente para o público daquela instituição. O que é aderente para uma comunicação e treinamento de um colaborador, muitas vezes não é aderente
para o treinamento e comunicação de um cooperado, por exemplo. É super importante que a gente entenda essa leitura e consiga traduzir essa linguagem através de mecanismos eficientes, que garantam o entendimento do conteúdo e a disseminação da integridade na instituição. Então, aqui a gente tem a oportunidade de estruturas de integração para o novo colaborador, para o novo cooperado, para o novo terceiro, todos os ambientes de reunião, conselho de administração, assembleias, reunião de gestores, reuniões diárias, as estruturas, plataformas de EAD com treinamentos específicos, né? Destaque a um treinamento básico e necessário, que é o treinamento do Código de Conduta. Existem algumas outras ferramentas no mercado de o que você faria, vídeos educativos curtos, que permitem passar uma mensagem do que é essencial. Além de treinamentos específicos, né, presenciais ou online nos dias de hoje, mas com temáticas bem direcionadas, onde os públicos serão selecionados específicos, a exemplo de um treinamento de licitação, anticorrupção, a questão dos brindes, né, presentes e hospitalidades, acho que é sempre um tema presente em todas as instituições, além das relações com parceiros de negócios. Adiante, Mário. Aqui, com relação ao Código de Conduta, a gente tem várias formas de fazer a construção desse documento, né? Mas o que é importante? É importante que o documento ele retrate o ambiente, a linguagem e as relações daquela instituição. A gente gosta de referir a construção orgânica do Código de Conduta, muitas vezes com a própria participação daqueles que se relacionam. Através de quiz, perguntas e respostas, o que é ética, o que tu entende por tal tema. É importante, porque muitas vezes o copiar e colar de um documento de mercado, a gente não vai conseguir ver na prática o engajamento, porque ele não tem a identidade das nossas relações. Como pilares básicos, né, a gente tem o atendimento à lei, o zelo à reputação da empresa, a relação, né, com os concorrentes, parceiros comerciais, as concessões e recebimentos de benefícios, a questão das doações, das contribuições, dos patrocínios, é muito importante que esteja disciplinado, o tratamento de conflitos de interesse, o uso de bens e informações da empresa, questões de registros contábeis, lavagem de dinheiro, licitações públicas, proteção ambiental, saúde e segurança do trabalho, a estrutura, o que é o sistema de compliance dentro da empresa, desvios em relação ao código e a existência e a referência de tratamento do canal de denúncias. Ele não é um rol de novo exaustivo, apenas exemplificativo, de itens que merecem, né, ter um destaque e uma referência. A forma como cada instituição vai escrever e vai abordar é o que faz sentido e o que integra a linguagem do seu negócio, sob pena de ser uma lei interna, né, um recurso, um código que as pessoas não entendam e, por isso, eventualmente, não a executem. Adiante. Para fechar, eu não sei nem como é que eu estou de prazo, Mário, até me perdi aqui no meu controle, mas tudo isso Tá tranquilo, pode seguir, tá ótimo. Tá bem. Tudo isso que a gente falou se instala dentro de uma temática, né, que a gente tem visto muito até em orientação de boas práticas, né, seja por orientação do IBGC ou de outras organizações, a gente vê que foi referido algumas cartilhas específicas. Então, o que tem no mercado de conteúdo de boas práticas, de uma forma muito simples, tem orientado as instituições a olhar sobre a temática do compliance de forma integrada com as nominadas estruturas de GRCC, né? Governança, risco, compliance e controles internos. Muitas vezes nas estruturas a gente tem essas caixinhas separadas, né? Então, na minha experiência, compliance está numa área, gestão de risco está em outra área, governança existem muitas áreas e controles internos também tem uma outra área. Isso não é o mais relevante, né? Muitos se perguntam, isso deveria estar tudo centralizado, sob a mesma liderança. O que é importante aqui é nós vermos que
se a gente disser, bom, eu não tenho nada na minha empresa, na minha cooperativa sobre programa de integridade, eu não tenho um programa de integridade, vamos começar a construí-lo. A primeira etapa é fazer uma reflexão de tudo o que se tem já na estrutura de negócio, porque invariavelmente, quando se pretende instituir um programa de integridade, a gente empresa de boas práticas, e dentro das cooperativas existe essa característica, né, já de orientação. Então, invariavelmente a gente vai ver, já existe um código, se não é um código, é um regulamento que eu posso eventualmente direcionar a sua estrutura formal e renominá-lo com alguma melhoria de redação, alguma complementação de relação. Praticamente todas as organizações possuem os seus procedimentos já descritos através de POPs ou mesmo de políticas, que são partes fundamentais da construção de um programa de integridade. O canal de conduta é a mesma referência e alguns, numa troca de experiências que eu tive a oportunidade de ter, um colega disse, lá na minha empresa, todo mundo que quando fazia um orçamento do quanto custava um canal externo, já declinavam, porque o custo ele era elevado para aquela estrutura organizacional. Então, tu tem grandes empresas que vão conseguir fazer as estruturas com tranquilidade, mas eventualmente tu vai ter pequenas empresas que o esforço e o custo, efetivamente, de contratar um canal externo, ele não se justifica. Colocar o canal dentro da empresa, dentro da estrutura da empresa e organização da empresa, muitas vezes ele vai inibir, né, as pessoas, porque elas vão ter o receio de serem identificadas e, eventualmente, não serem compreendidas e, eventualmente, sofrerem algum tipo de retaliação. E aí, nessa troca de experiências, uma pequena empresa trouxe que o presidente, de forma a garantir tudo isso, colocou caixinhas com cadeados que só ele podia abrir dentro das portinhas do banheiro. Ele disse, lá não vai ter dúvida nenhuma, que ninguém vai ver, né? Só eu vou abrir e vai ser com todo o anonimato e a segurança garantida. Mas o que ele queria efetivamente era, de uma forma simples, ter acesso e permitir às pessoas que trouxessem a conhecimento da instituição, o que invariavelmente, através das lideranças, através do RH, através, né, dos meios convencionais, as pessoas não estão à vontade, muitas vezes, para conversar ou dialogar com a empresa. E muitas vezes a empresa também não está preparada para isso, né? Então, conversar abertamente sobre essa temática, estressar a ponto de esvaziar as dúvidas, buscar a troca de informações com quem já fez, né? Afastar esses receios de engessamento, de alto custo, de denuncismo, quando a gente estabelece esse tipo de canal, eu acho que são fundamentais para que se dê o primeiro passo. Dado o primeiro passo, naturalmente o tema se coloca na empresa e ele vai se colocando e se organizando por cronogramas anuais. A gente não consegue fazer todas as iniciativas de um programa de integridade num único mês, num único ano. Eu converso bastante com consultorias externas que, contratadas, implementam programas de integridade dentro das empresas. E muitas vezes algumas empresas procuram essas consultorias porque estão com alguma necessidade urgente e convidam as consultorias para implementar. Vamos estruturar o programa com todas as... é o prazo que eu preciso. É muito difícil da gente dizer que numa empresa tu estabelece um programa de integridade em curto prazo, porque para a eficiência do programa de integridade não basta ter os documentos. Tu efetivamente tens que ter a evidência dos treinamentos, da comunicação, a evidência do engajamento, a evidência de que as estruturas são efetivas e responsáveis. Eu falo muito a palavra evidências, porque para o compliance, para quem vai estar à frente disso, ser guardião e gerar essas evidências é fundamental. Em algum momento também,
nessa troca com quem no mercado já atua e atuava no tema há muito tempo, uma consultoria me disse, entre fingir ter um programa de integridade e não ter, eu diria que é melhor não ter. Porque uma instituição afirmar que tem um programa de integridade, mas não garantir que a instituição conheça e execute as iniciativas de integridade é um grande risco, né? A gente sabe hoje que a gente tem uma interação muito grande com órgãos de fiscalização, especialmente para quem está no setor regulado, né? O mercado da saúde, por exemplo, tem uma regulação forte. Então, seja Ministério Público, seja autoridades, seja agentes de regulação, no momento em que a gente se apresenta como instituição tendo um programa de integridade, ele efetivamente deve existir. E quando chamados a comprovar por evidências o programa de integridade, é fundamental que se tenha. Do contrário, esse argumento ele passa a ser um problema, passa a ser uma exposição para a empresa. Então, mais do que como instituir um programa de integridade, né, que isso a gente vai aprendendo, vai identificando com a empresa, é a instituição através da alta administração, e por isso eu coloco sempre a alta administração no centro, é ter a consciência da responsabilidade na instituição desse programa. A responsabilidade de não ter, mas a grande responsabilidade de ter e de fazer essa estrutura uma estrutura eficiente, né? Por isso, lá numa das primeiras frases, é ter o programa independente de se alguém está vendo, se alguém está pedindo, né? Se alguém está querendo uma comprovação, eu nem sei se eu vou precisar mostrar, mas se eventualmente eu precisar, eu terei. Hoje a gente vê de uma forma muito mais presente nas relações de contratação esse pedido. Então, eu, instituição, pedindo programas de integridade de empresas que eu vou contratar, mas clientes que vão me contratar também pedindo comprovação das minhas iniciativas de integridade. E nessa troca, né, independente do lado que eu estou, da posição que eu estou naquela relação, só receber um documento anexo de código de conduta e de políticas, por vezes, ele é insuficiente, né? Então, muitas vezes vai ter um rol, vai ter uma solicitação de documentos acompanhada de um questionário, aonde existe, né, um vínculo com relação àquela resposta, e muitas empresas hoje, para quem lida especialmente com estruturas de multinacionais, mas algumas empresas já nacionais bem estruturadas em programa de integridade passam a exigir isso na sua cadeia de fornecedores, então é muito importante a gente estar preparado. O compliance sozinho, ele vai ter dificuldade, por isso a referência dele numa estrutura de GRCC traz muito mais solidez, traz muito mais compromisso. Então, hoje todas as instituições estão orientadas a disciplinas de governança corporativa, né? Com estruturas de gestão de risco que conversam intimamente, né, com as estruturas de compliance e controles internos. Isso deve estar não só nos papéis, não só nas planilhas, não só na descrição daquelas imensas matrizes de risco, mas deve estar, sim, aderente e impregnado à cultura organizacional, né? Essa empresa, a minha instituição, a minha cooperativa, ela tem a cultura de integridade, né? Então, quando a gente fala de um programa de integridade, a gente necessariamente, para acreditar nele, ver ele fluindo com naturalidade em toda a cadeia hierárquica, toda a pirâmide organizacional, é necessário que a gente aborde e construa esse tema através do vínculo com a cultura de integridade. Por isso ele não é simples, em termos de cultura de integridade, a gente tem sempre um longo caminho presente e contínuo, né? Vinculado necessariamente ao propósito e valores institucionais. O quanto mais o programa de integridade conversar com o propósito institucional e os valores, maior e mais natural será o engajamento.
E ao final de tudo isso, né, é conseguir materializar, concretizar e ver no dia a dia dos negócios o quanto essas estruturas, mais do que obrigação, mais do que ameaça, são grandes oportunidades que trazem aí uma grande geração de valor e sustentabilidade para os negócios. Então, Mário, seriam essas, eu acredito que essa era a minha última referência. Eu deixo aí o meu contato e fico à disposição para a gente conversar dentro do tempo, e o que não der aqui, aonde for, tenho meus contatos aí, fico à disposição. Muito obrigado, doutora Sabrina. Obrigado por ter aceito o nosso convite, né, para falar hoje aqui no nosso evento. E eu fico muito feliz, assim, com a sua fala, com tanto conhecimento, né, tanto pela parte teórica, mas muito também pela sua parte prática, né, porque isso envolve o seu trabalho diário e esse conhecimento, assim, de tanta prática, com tantas consultorias, né, e tantas empresas que estão aí tentando implementar a questão do compliance. E esse tema, ele foi trazido aqui justamente como eu comentava, pelas demandas, né, dos nossos colegas da área jurídica, das cooperativas aqui da região sul, porque a gente sabe como é que funciona, né? Muitas vezes chega para o colega advogado, bom, temos que criar um código de conduta. Como que a gente faz um código de conduta? Quando, na verdade, como foi muito bem explicado aqui, o código de conduta é uma das partes, né, dentro de todo um sistema complexo que envolve não só o compliance, mas toda a questão da governança corporativa, toda a questão da política de riscos da cooperativa também, né? E então, acho que essa sua fala também sobre como começar, eu acho que também é bastante importante, né, de começar pensando no mapeamento de tudo isso, né, de todas essas políticas que a cooperativa já tem e tudo aquilo que a cooperativa já realiza também, né, eu acho que foi bastante relevante. Eu também vejo assim muitas perguntas às vezes dos colegas que perguntam se a gente tem algum modelo de código de ética e conduta, né? Deves ouvir isso também. Ah, me passa aí um modelo de código de ética. E acho que um pouco da que você falou e um pouco também do que a própria Fabiola falava no início, né, que a gente estava conversando, é uma questão da cultura organizacional, né? Um documento importado lá com determinadas condutas que você pega e incorpora à cooperativa, mas isso tem que, acho que a palavra engajamento também, que você falou muito, né? Tem que ser um documento que faça sentido dentro daquela cooperativa para poder haver o engajamento de todos os que estão envolvidos no processo. Eu acho que esse recado ficou muito claro aqui para nós todos, né? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Não, eu acho que é bem nessa linha, né? Eu vivi isso dentro da instituição, né? A gente tentando prática em algum momento de corrupção, isso lá em, sei lá, quando a gente foi rastrear no todo a primeira iniciativa na empresa, quando a gente começou a falar do programa de integridade, mais ou menos em 2015, de estruturar oficialmente, 2014, 2015, a gente já tinha as primeiras iniciativas estruturadas desde 2012. Então, essa é a referência. Quando a gente começa dentro da instituição, invariavelmente a gente não começa do zero. Quando a gente se propõe a organizar o programa de integridade e fazer essa centralização de gestão, a gente olha para a empresa e começa a organizar as coisas, trazer a evidência. E muitas vezes algumas áreas dizem, mas eu não sabia que essa iniciativa estava relacionada ao compliance, né? Então, trazer essa identidade, e aqui, já que estamos todos, né, dentro dessa estrutura jurídica, eu sempre faço a referência de que, às vezes, existe essa discussão de um eventual conflito, inclusive. As estruturas de compliance não devem estar nas assessorias jurídicas, né? A própria legislação traz um requisito de independência, reporte à alta administração, conselho de administração. Eu sempre digo que vamos fazer a leitura do que é essa independência, né? Que a independência ela não se coloca exclusivamente por a quem tu reporta, né? Dentro da empresa. Não é porque tu reporta, muitas vezes tu pode até reportar o conselho de administração ao presidente e ter uma absoluta dependência. Então, na minha experiência, a assessoria jurídica, ela se apresentou
como uma área de grande oportunidade para a organização dessa temática na instituição. Até dentro de uma ideia de que adiante nós poderíamos e podemos até ter um desmame disso, mas o tema ele precisa iniciar, ele precisa ser visto dentro da cultura e da geração de valor, e as estruturas jurídicas, elas são um grande recurso dentro das empresas, porque ninguém vai começar o programa de integridade, eu não vou dizer ninguém, grandes estruturas sim, mas a maioria talvez não vai começar contratando pessoas e instalando um setor. A gente precisa, de alguma forma, trazer o tema para dentro da instituição, dar visibilidade a ele, mostrar os ganhos, as oportunidades, o quanto ela se sobrepõe ao eventual engessamento e ameaça, né, para que isso se coloque como uma prioridade, e aí sim as coisas vão vir, né, dentro dessa organização. Então, em algum momento, eu até fiz alguma apresentação trazendo a assessoria jurídica como uma área que se destaca por ser uma área de elo, né? Se a gente for olhar qual é a área de apoio que transita na operação e na estratégia, que consegue fazer a conexão de todas as temáticas, né? A assessoria jurídica invariavelmente atrai essa característica pela participação em todos os negócios, seja por parecer, por opinião, por ação judicial, por conciliação, por ouvidoria, né? E, enfim, então, acho que é por aí, Mário. Perfeito. Muito obrigado. Fabíola, tu queres fazer alguma colocação? Não, era bem breve, porque eu sei que a gente está com tempo. Eu só ia comentar sobre a questão dos códigos de éticas que vocês falaram, né? O pessoal, me dá uma cópia. E porque eles têm, parece muitas vezes que é muito difícil fazer, mas o código de ética ele é simplesmente você traduzir o que já está na organização. Já é a sua cultura, já é o seu modo de operar, e você colocar isso num documento que as pessoas reconheçam. Que você trazer uma coisa alienígena ali de fora, totalmente copiada, ninguém vai se sentir representado ali, não vai conseguir seguir. Então, acho que isso a gente já falou, né, do porte, de fazer de acordo com a cultura, de fazer de acordo com a cooperativa, e o código também, ele é uma parte essencial disso, é que ele realmente traduz o que as pessoas já sintam e alguns pontos que a organização quer colocar mais forte, mas que ele não seja algo totalmente externo, porque aí mesmo que as pessoas não vão se reconhecer e você está indo para um programa de gaveta já a partir disso, né? Era só esse comentário. Aprendi bastante, muito obrigada. Verdade, foi ótimo. Obrigado, então, doutora Sabrina. Eu quero passar a palavra agora à doutora Daniele, que está aqui nos ouvindo, que vai coordenar o nosso painel agora com os cases. Doutora Daniele, a palavra está contigo. Boa tarde a todos. Os meus cumprimentos, primeiramente ao Dr. Mário, pela organização do evento, meus cumprimentos aos colegas da região que estão participando da Sabrina, como ela bem mencionou no começo da fala, é interessante como a gente acaba, né, numa sinergia e destacando questões tão importantes, mesmo sem uma conversa prévia, enfim, né? Então, nós aqui no Paraná também temos sempre esse destaque de que os programas de compliance devem ser vistos não por aquele discurso de medo, de pressão, enfim, mas sim como algo positivo que vem somar naquilo que a gente já faz, como a Fabíola bem colocou, né? A transparência, a integridade já estão no DNA do cooperativismo, e esses programas de integridade, essas boas práticas, vêm, na verdade, nos dar mais segurança e sustentabilidade. Então, dando sequência aqui, né, nesse segundo bloco, para a gente começar a falar, então, dos cases, eu gostaria de convidar o meu colega Alfredo Souza, que é coordenador de gestão estratégica aqui do Sistema OCEPAR, e é o responsável pelo programa de compliance das cooperativas do Paraná, a quem, então, eu vou passar a palavra nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, doutora Daniele, tudo bem? Revê-la aí no evento, aqui no quarto encontro, né, aqui da região sul. Agradecer aí o convite, doutor Mário e os demais organizadores, obrigado. Parabenizar a doutora Sabrina pela brilhante apresentação, e agora fica um desafio
ser o próximo, né, apresentar e falar um pouco após essa brilhante fala. Então, vou falar um pouco aqui do movimento aqui do estado do... Então, começamos também nessa jornada, como a doutora Daniela me apresentou, eu sou colaborador aqui do Sistema OCEPAR, trabalho aí na organização estadual, no SESCOP, e hoje estou aí na gestão estratégica. Eu vou falar um pouco sobre um movimento que foi iniciado aqui no estado do Paraná, para atender um desafio das cooperativas no tema de compliance. Então, se puder ir avançando no slide, vou falar aqui um pouco do programa de compliance que está sendo desenvolvido aqui no estado do Paraná. Se deixar em módulo apresentação, não sei, Mário, como que está fazendo. Então, vou falar rapidamente que o motivo, o que levou o sistema OCEPAR, por meio aí do SESCOP, a discutir um programa de compliance para as cooperativas do estado do Paraná. Então, seguindo a apresentação, o motivo surgiu do nosso planejamento estratégico do cooperativismo, que nós chamamos aqui de PRC 100, onde foi definido alguns pilares, alguns desafios do cooperativismo por um período de 5 anos, onde as cooperativas iniciaram as atividades em 2016, com um olhar até 2020. E no pilar, seguindo a apresentação, no pilar governança e gestão, a gente apresentou alguns desafios para as cooperativas, e elas trouxeram o tema compliance, que era um desafio para trabalhar nas cooperativas, o pilar governança e gestão. Então, como compliance, como teoria da gestão, poderia avançar dentro da cooperativa. E por que implantar compliance? Porque o cooperativismo, ele, bem comentado inicialmente, ele já tem muitas práticas de gestão de risco, de auditoria, de controles, de compliance, mas a gente não estava estruturado dentro do tema compliance. Então, aí o próximo slide, dentro do pilar gestão, essas cooperativas, esse comitê acabou trazendo essa demanda e a gente foi discutindo, criando. Isso foi lá em 2018. Então, em 2018, dentro do planejamento estratégico, foi feito um mapeamento dentro das cooperativas para verificar qual era o grau de maturidade, como que estava o nível de maturidade das cooperativas aqui do estado. Olhando desde um nível básico, já tinha e o nível avançado. Então, o que acontece? A gente acabou avançando dentro desse pilar e identificou o trabalho do programa de compliance. Então, a partir de 2018, final de 2018, a gente começou a estruturar esse programa. E no próximo slide, por que o sistema cooperativista fazer um programa de compliance? Por que vamos entrar? Qual que é o objetivo da organização estadual trabalhar em conjunto com o SESCOP esse tema, essa temática? E a gente percebeu que a nossa vocação não é implantar um programa de compliance, e sim proporcionar que as cooperativas desenvolvam o seu próprio programa de compliance. Então, com as suas próprias equipe, tenham o conhecimento para construir esse programa de compliance. Então, o papel da organização estadual, do SESCOP, é levar esse conhecimento e guardar os princípios e os valores, os fundamentos do cooperativismo. Então, como que a gente traduz o compliance para as sociedades cooperativas? Respeitando a cultura, que foi muito bem falada aí pela Sabrina, sobre essa cultura, respeitar a cultura e fortalecer já os laços do cooperativismo. Então, esse foi o nosso principal objetivo como organização estadual. Próximo slide ali. E aí a gente chegou numa estruturação, no slide, essa visão sistêmica do programa. Então, qual que é o papel? Então, a gente precisa fazer um movimento integrado e contínuo. A gente tem que estruturar esse movimento para trazer a cada dia mais cooperativas, porque a soma dos programas de compliance e integridade de cada cooperativa vai criar um ambiente de boas práticas. Então, a gente começou a fazer esse movimento em várias etapas, como preparar as cooperativas. Então, fizemos eventos para lançamento, tem um evento de
de nivelamento dos conhecimentos em compliance, governança, qual que é essa ligação entre governança e compliance, o que é compliance para a cooperativa, ela tem que definir, senão cada pessoa tem uma interpretação de compliance. Então, a gente partiu desse pressuposto de fazer um nivelamento. E aí, rodar o programa, ter um Compliance Lab, que é um ambiente de boas práticas, um laboratório, porque tem muitos desafios dentro do cooperativismo que muitos profissionais ainda precisam trocar ideias, formar o que a gente está falando, criar o conhecimento sobre a aplicação de alguns temas na prática no compliance. Um manual de boas práticas, uma ferramenta, como que eu vou fazer a gestão desse conhecimento que eu estou gerando dentro das cooperativas, criar um ambiente de troca de experiência e aquelas cooperativas que necessitam buscar uma certificação, como esse programa ele pode contribuir para eu buscar uma certificação, por exemplo, como a Fabiola comentou ali no início, o selo do MAPA, Integridade Mais Agro, tem a empresa ética, tem a agência reguladora agora do setor da saúde, a ANS, tem o Banco Central. Então, como esses setores estão trabalhando compliance dentro do cooperativismo? E aí, então, a gente desenvolveu essa visão sistêmica e aí fomos para a prática dentro das nossas cooperativas. Uma adesão livre e voluntária das cooperativas, porque a gente tem muitos movimentos no mercado, pode avançar ali a apresentação, e aí a gente criou essa estrutura que seria como fazer a execução desse programa, respeitando as características de cada cooperativa. Então, hoje a gente prática, mão na massa, que nós chamamos aqui também, como que se aplica esse conhecimento? E aí a gente criou essas características. Então, tem que ser projetos personalizados para cada cooperativa, mesmo sendo do mesmo ramo, tendo portes similares, mas a cultura organizacional é diferente. Cada uma tem um nível de maturidade de gestão e governança. Tem que envolver a autoadministração, tem que ter uma equipe estrutural, quem que vai conduzir esse tema? E tem que garantir essa transferência do conhecimento, que a cooperativa consiga fazer a melhoria contínua. Como que consegue avançar? Então, a gente criou essa jornada aqui, em relação ao programa de compliance, onde a gente roda em todas as cooperativas. O primeiro estágio é o comprometimento da autoadministração. O segundo é risco de compliance. Então, precisamos mapear, avaliar, fazer matriz de risco, ver risco reputacional, risco financeiro, lavagem de dinheiro e assim por diante. Então, assim, a partir desse mapa de risco, eu acabo fazendo meus controles internos, porque eu tenho que fazer a gestão desses riscos. Então, eu crio controles internos. Depois, eu tenho a gestão com terceiros. Como que eu vou trabalhar meus fornecedores? Código de conduta. Porque eu mapeio o risco e verifico no meu código de conduta o que precisa ser melhorado. E aqui um tema que a gente que estamos avançando, mas tem muito caminho ainda pela frente, que é o tema 5, que é o relacionamento com os cooperados. Como que o compliance está envolvido? Ali pode ser identificado uma gama variada de riscos, e como que você trata isso? E como que isso afeta o programa de compliance da cooperativa? Então, em relação a esse tema, ali se puder voltar no slide que estava ali esse nosso programa, a gente acaba rodando e garantindo em conjunto com uma instituição de ensino. Nós temos nossa parceira aqui do Sescope, a PUC Paraná, né, que está ajudando nessa jornada, operacionalizando com os professores, e aí a gente passa para o 6º período, que é o canal de denúncia, plano de treinamento, auditoria e treinamento. E isso de forma contínua, é um ciclo. Todo ano, todo momento, a cooperativa vai ter que reavaliar risco, reavaliar controles internos, vem novas crises, novos riscos. Então, essa é a jornada aqui do Estado do Paraná para discutir o programa de compliance. E isso hoje nós estamos rodando em 22 cooperativas esse programa, e no final dele a entrega seria o seu manual de procedimentos de compliance. Se puder avançar. Nossa evolução, então a gente percebeu também que, pode avançar, mais um slide, que havia vários assuntos que a gente foi
levantando durante a execução desses projetos em cada cooperativa, e a gente criou um novo movimento aqui no estado do Paraná, e também convidando outras unidades estaduais, que a gente chamou de Compliance Experience, compartilhar a experiência, trazendo também profissionais de mercados para contar como que foi a sua jornada em relação à compliance, né? Então, o papel do sistema OCEPAR, do SESCOP, da OCERGS, do SESCOP Rio Grande do Sul, OCESC Santa Catarina. SESCOP 1 é trazer conhecimento para a sustentabilidade do cooperativismo. E no próximo slide a gente acaba materializando agora, aqui nas cooperativas que já estão na fase final do programa, a gente veio desenvolvendo em conjunto com cada cooperativa o seu próprio manual de procedimentos de compliance, trazendo essas características da sociedade cooperativas. Então, como que eu vou adequar a minha cultura, preservando os meus valores e criar o meu manual de compliance, o meu programa de compliance e integridade, atendendo todos esses requisitos. Então, até na semana passada, a gente fez esse movimento que foi rodado em 2 cooperativas, que eram os projetos pilotos, e hoje está disponível uma publicação conjunta com os professores da PUC Paraná, onde contribuíram como autores, trazendo essa materialização do programa de compliance para aquelas cooperativas que vão buscar uma certificação, um reconhecimento, dentro de ter esse manual escrito, né, descrito com a sua cultura. E no penúltimo slide aqui, se alguém tiver mais interesse, a gente tem uma landing page, compliance.sistemaocepar.coop.br ali, onde tem mais informações dessa nossa jornada que estamos apenas iniciando, né? Então, começamos em 2019 aqui nas cooperativas e tem muito caminho. Então, queria agradecer aí esse período, esse momento aí com todos e devolver a palavra aí para a colega, a doutora Daniele. Obrigada, Alfredo. Parabéns pelo trabalho aí que você conduz junto com a equipe. Eu acho que esse programa é interessante e acho que ele enfrentou o grande desafio de tentar adequar aí, né, num grande mundo e universo de cada cooperativa, uma proposta de customização, tanto do aspecto cultural quanto do aspecto de maturidade. E acho que isso é um grande destaque que merece esse programa, né? Então, muito obrigada pela sua fala aqui, pela contribuição. Na sequência, eu já gostaria de convidar o Dr. Tiago Machado, da Central Sicredi Sul-Sudeste, para apresentar o case também para a gente. Dr. Tiago? Ok, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Então, tá bom. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Gostaria de cumprimentar aqui a Daniele, que está conduzindo aí esta parte do evento. Gostaria de cumprimentar também o Dr. Mário, a Fabíola. Vi que também está presente aí o Dr. Gilson, né, o Alfredo também, que me antecedeu na fala. A doutora Sabrina, a sua excelente explanação, agora fica até difícil de falar aqui, Sabrina. Também não posso deixar, doutor Mário, de cumprimentar a doutora Tatiana, aí, que eu vi que está participando. Aproveitar também pedir que ela atenda minhas ligações, aí, se for possível. Brincadeiras à parte, sempre me atende adequadamente. Agora que ela é vogal na junta comercial, ela não atende mais você. Mas, não, assim, pois é, exatamente. Mas nem... agora, acho que ela, com esse recado público, pode ser que flua melhor a nossa comunicação. E no nome da doutora Tatiana, cumprimentar todos os colegas aí do Sistema OCERGS SESCOP também. Colegas, eu, de uma forma assim, bastante rápida, queria trazer para vocês 3 pontos, tá? O Sicredi, ele está organizado, como vocês sabem, num sistema verticalizado, né, de cooperativas singulares, de 2º grau, 3º grau, além de toda uma estrutura societária que nós temos.
e a nossa área de compliance ela é centralizada, né, nessa estrutura, mas cujas ações permeiam toda a estrutura do Sicredi, todas as centrais existentes, assim como as suas cooperativas, e obviamente que há em todas essas estruturas desdobramentos da atuação decorrente de compliance. Mas eu não trouxe a apresentação, mas eu quero dividir a minha fala em 3 pontos específicos, tá? E aí, se vocês conseguirem registrar esses 3 pontos, eu saio feliz daqui. O primeiro deles é compliance e efetividade. O segundo deles é compliance e simplificação. E o terceiro deles é compliance e estratégia. E eu quero trazer essa visão porque é muito da forma que a gente tem enxergado, pelo menos uma parte da forma que a gente tem enxergado essa nossa atuação em compliance. E por que eu começo com compliance e efetividade? Eu acho que na linha do que a doutora Sabrina já trouxe, do que o próprio Alfredo trouxe, teve uma fala do doutor Mário, da Fabiola também, que acabaram também pensando um pouco essa questão, é que um programa de compliance, de conformidade, ele tem que ser efetivo, ele não pode ser pro forma, ou seja, não pode ser apenas um programa, uma política ou uma norma, ela tem que ser cultura. E aí, quando eu falo de compliance, eu tenho que falar de cultura necessariamente, né? A organização como um todo, ela precisa comprar essa ideia. Muito se diz, e a gente ouve falar muito, a Sabrina falou nisso, o Alfredo novamente, que a alta administração ela tem que comprar essa ideia, ela tem que estar junto. É verdade. Mas a gente tem 2 aspectos aqui que são importantes, tá? A compra dessa ideia pela alta administração, ela não pode ser top-down. Essa lógica de conformidade, ela tem que fluir naturalmente na instituição. Ela tem que permear a organização, fluir naturalmente pelas pessoas ou pelos stakeholders que se relacionam com a organização. Por isso, que eu acho importante, a Fabiola trouxe uma fala um pouco disso, da cópia, né, de um código de ética, é por isso que na estruturação de um programa de compliance não faz sentido a gente copiar normas, simplesmente copiar a norma regulatória e jogar dentro de um programa, ou pedir cópias, né, das já existentes, um modelo existente, e tentar implementar um programa que seja pro forma. Dito de outra forma, todo programa de conformidade, ele tem que fazer sentido para a organização e para as pessoas. Ela tem que fazer sentido e, portanto, eu tenho que mexer com a cultura da organização. E aí, quando eu falo de cultura da organização, eu pressuponho que para implementação efetiva, para que eu tenha efetividade no programa de compliance, necessariamente eu tenho que passar por 3 mecanismos. Eu tenho que passar por pessoas, eu tenho que passar por valores e eu tenho que passar por processos. Eu entendo que a fluidez natural de um programa de conformidade, ele vai perpassar por fazer as pessoas assimilarem esse programa, entenderem, fluir naturalmente delas, identificar claramente os valores da instituição, mas não só na alta administração, mas que isso esteja claro para todas as pessoas que interagem, sejam colaboradores ou stakeholders, parceiros, e também olhar para os processos, porque os processos também precisam resguardar conformidade, né? Os processos instituídos, eles têm que estar alinhados com esse programa de conformidade. O compliance dentro de uma organização, nesse sentido, ele tem que conectar com os nossos valores, ele tem que conectar com a estratégia da organização e, obviamente, ele tem que conectar com as normas externas aplicáveis, né? Mas para mexer em toda essa estrutura, para que a gente consiga atingir a cultura, eu não vou aprofundar muito, mas eu acho importante trazer também que quando eu falo que a alta administração tem que se envolver, mas não pode ser top-down, ou no sentido, olha, agora tem uma política de conformidade, eu tenho um código de ética, todo mundo obedece. Eu digo que, na verdade, as pessoas precisam comprar essa ideia e tem que partir de uma motivação delas. Portanto, quando eu falo de pessoas, eu falo de valores, e eu consigo fazer essa ideia permear toda a organização, eu começo a trabalhar na motivação delas. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Daniel Pink, o livro é Motivação 3.0. O foco dele não é necessariamente disso que eu estou falando de compliance, mas eu consigo aplicar a ideia aqui de uma forma lógica, é que ele diz que a motivação ela pode ser intrínseca, extrínseca
E tem uma coisa bacana que eu acabei aprendendo, ouvindo, né, em alguns estudos, é que tem uma outra forma que é a transcendência. Ou seja, de alguma forma, esses valores ou esta necessidade de estar em conformidade tem que conectar com uma motivação, seja dentro da pessoa intrínseca, que ela quer fazer porque é certo, seja extrínseca, porque eu também tenho sanções, por outro lado, e também transcendental, de pensar no outro e de como isso afeta o outro. O segundo ponto é compliance e simplificação. Por que simplificação? Porque um programa de conformidade, um programa de compliance, ele tem que ser compreendido, ele tem que ser assimilado. E quando eu penso que alguém, ou algumas pessoas, ou muitas pessoas de uma organização e os parceiros precisam assimilar esta ideia, eu tenho que diminuir o distanciamento. E como é que eu diminuo o distanciamento? Bom, estamos aqui entre muitos advogados e eu acho que é importante a gente falar disso. Porque a gente ainda tem uma cultura, e uma cultura de escrever muito. De escrever, 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 e às vezes achando que a produção ou a efetividade está enquanto se escreve. E, na verdade, não. Um outro aspecto é de ser muito prolixo ou sermos muito pedantismos na forma que a gente escreve, aumentando a distância entre aquilo que escrevemos e aquilo que nós queremos que seja efetivado. Muitas vezes, esses programas de compliance, né, ou esses documentos de toda essa estrutura de conformidade que nós construímos, eles são muito conceituais e muito abstratos, o que dificulta a aplicação pelas pessoas que estão lá na ponta, que estão precisando assimilar e entender o que, de fato, este programa quer dizer. Então, nós precisamos ter maior clareza de forma que eu consiga conectar com o dia a dia das pessoas, de forma com que esse programa de conformidade conecte com aquilo que eu estou fazendo na prática, no dia a dia, e não só em termos de conceito, que são importantes, mas também de aplicação prática daquilo que eu digo. Ou seja, no sentido de que as pessoas precisam compreender o porquê estão fazendo, e não só o que estão fazendo. Né? E isso é um ponto importante a gente entender, porque se a pessoa só compreende o que está fazendo, ela não vai entender o fundamento e ela não vai fluir natural dela o estar em conformidade. Por isso que explicar o porquê, ela saber o porquê mais do que o que, ajuda muito em ela conectar com as suas atividades do dia a dia. E terceiro e por último, já que me restam 2 minutos, é compliance em estratégia. Por que eu estou falando compliance em estratégia? Porque quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de estar em conformidade, eu não falo só em estar respeitando normativos. É porque toda a estrutura normativa que existe, ela tem uma finalidade que é fazer o desenvolvimento das organizações. Tem uma fala do Harold Spinola, que é o chefe do DESUC, o Departamento de Supervisão de Cooperativas de Crédito e de Instituições Não Bancárias, e ele fala o seguinte, olha, nós temos muitos normativos e nós vamos ter muitos mais normativos. Muitas resoluções vão sair, mas elas têm uma finalidade, elas têm a finalidade de fazer crescer. Claro que, eventualmente, alguma regulação, alguma lei, ela pode destoar das nossas necessidades e a gente tem que fazer um ajuste, o que a OCB hoje faz muito bem aí, representando todo o sistema perante a Câmara de Deputados, né, o próprio Senado ou o próprio Poder Executivo. Mas a gente precisa entender que a observância desta regra nos faz crescer. Por quê? Porque ele gera um sistema de confiança entre todos. Um sistema de confiança no sentido de compreender que todo descumprimento de normas, todo descumprimento, estar fora de compliance, não estar em conformidade, ele afeta todas as estruturas da sociedade de uma forma ou de outra, porque nós somos um grande organismo social, e é por isso que as instituições internacionais e também nacionais, e muitos contratantes, ou pessoas que nós estamos querendo contratar, exigem um programa de compliance, para saber como é que funciona essa organização. Mas é importante, então, saber que ela existe para auxiliar no crescimento. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a gente precisa, como profissionais que atuam nisso, começar a nos questionar das nossas práticas ou daquilo que a gente exige dentro das organizações. Porque muitas vezes as estruturas de compliance, elas são vistas como estruturas que visam impedir o avanço, impedir o desenvolvimento, impedir negócios, né? Existe até uma piadinha que muitas vezes dizem que é a área de prevenção a negócios, né? Mas isso tem um fruto de um desconhecimento de um lado, mas tem um fruto de um papel nosso também, profissionais que atuam nessa área, de mudar esse jogo, de questionar de forma analítica se aquilo que a gente faz no dia a dia conecta com o que as pessoas estão compreendendo acerca de que compliance
tem que conversar as regras e toda essa estrutura de controles que estão abaixo desse grande guarda-chuva de compliance, que eles têm que conectar com a estratégia da empresa. Eu não instituo controles, eu não estou em conformidade por estar. Eles têm que estar conectados com a estratégia para auxiliar no desenvolvimento. Então, essa é a grande lógica que eu entendo nessa parte de estar ligado com a estratégia, porque o profissional e os profissionais que atuam nisso, eles têm que ser vistos como geradores de valor, mas para ser visto como gerador de valor, ele precisa fazer as pessoas entenderem que compliance está ligado com a estratégia. E mais que isso, as suas ações têm que dizer disso. As suas ações têm que falar que estão conectados com a estratégia da instituição, o que exige uma mentalidade digital, de a gente estar todo momento se reinventando. Não é porque ano passado era feito desta forma que este ano eu vou continuar fazendo. Nós temos que ter essa análise mais criteriosa e mais crítica acerca dos nossos processos. E para encerrar, este ponto de compliance estratégia, que conversa muito com a nossa forma de atuação, tem uma fala do Thomas X. Smith, que eu ouvi numa palestra dele, que é um dos grandes propulsores do capitalismo consciente aqui no Brasil, e ele falou uma frase que até hoje eu trago para a equipe, e eu trago essa frase comigo, que é: o que fazemos hoje que é um absurdo? De a todo momento perguntar o que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e dizer por que a gente fazia isso. Então, é de estar se questionando para que cada vez mais estar em compliance também converse com a estratégia. Doutor Mário, doutora Daniele, peço desculpas pelos 2 minutos que ultrapassei, fico à disposição. Imagina, doutor Thiago. Muitíssimo obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho na condução na Central Sicredi, e muito interessante a sua fala sobre esses 3 aspectos, né? Sem motivação, sem simplificação e sem que as pessoas entendam o valor e não que é mais um controle ou mais algo para se atender, enfim, e prevenir negócios, como você bem colocou, a gente não vai conseguir atingir a cultura, enfim, e fazer com que as pessoas realmente, enfim, entendam como um negócio importante, comprem essa ideia para que, de fato, os programas de integridade, enfim, funcionem. Então, muitíssimo bem colocado e muito obrigada mais uma vez pela participação. Dando sequência aqui, em função até do nosso tempo, agora eu gostaria de convidar o Márcio Queiroz, do Sistema AILOS, para trazer o nosso terceiro case aqui do dia. Ok. Obrigado, Daniele. Boa tarde. Uma boa tarde a todos ali. Primeiramente, aí eu queria agradecer aí a participação no evento, né, o convite aí do Dr. Gilson, Dr. Mário, parabenizar aí a Fabiola, a doutora Sabrina, o Dr. Thiago e o Alfredo, né, pelas apresentações, e aos demais colegas, né, que estão aí participando do evento, né. Vou também ser breve, vou tentar ser o mais breve possível e tentar cumprir o tempo, né, para dar introdução em relação ao sistema AILOS, né, para os que não conhecem, a gente é um sistema de cooperativas de 2 níveis, né, nós atuamos aí no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente tem, as cooperativas tem mais de 950 mil cooperados, né, e com um total aí de 10 bilhões em ativos. Tá? Eu sou o responsável, né, estou aí como diretor de riscos e controladoria, né, sou responsável pelas estruturas aí de compliance, gestão de riscos, controles internos, jurídico-financeiro, segurança corporativa, contabilidade, na cooperativa central, né, a cooperativa central fica aqui em Blumenau, Santa Catarina. A cooperativa central ela tem um papel aqui fundamental, né, para as cooperativas do nosso sistema. Nós atuamos assim, em 3 pilares, né, o pilar da estratégia, da prestação de serviços, né, para as nossas cooperativas, e o terceiro pilar, que é o pilar de supervisão e controle, né. Hoje, como o Banco Central, né, coloca as centrais, né, como um braço deles, né, como supervisão auxiliar, né, aos sistemas cooperativos, a minha área tem essa função aí de tratar todos os temas relativos à supervisão e controles, né. Então, eu vou passar aqui uma apresentação rápida aqui para os senhores, né, de como a gente atua
em termos de compliance, né? Então, conformidade, né? Assim, para nós, a gente é uma grande ferramenta, né? De gestão aí para as instituições financeiras, e é um tema que vai muito além, né? Das questões legais, né? Como já foi dito aqui no evento. Ela abrange, assim, vários aspectos, né? Principalmente governança, conduta ética, né? Transparência, né? Então, isso é o que permeia aí a nossa diretriz, né, para o nosso sistema. Pode passar o próximo slide aí, Daniele, por favor. Então, falando aqui um pouco dos pilares, né, eu acho que também a gente falou aqui um pouco, né, eu trago aqui, assim, os mais importantes pilares que a gente considera, né, para o nosso sistema, né. Então, a gente fala aqui de transparência, conduta ética, né, aderência aos normativos, né, suporte à administração. Então, esses são os pilares aí que norteiam aí a nossa atuação. Aqui é um pouco da estrutura organizacional, né, como nós estamos organizados aqui em termos de estrutura de riscos e controles, né. Então, nós temos aqui a diretoria de riscos e controle, né, eu também, o compliance, né, eu sou o chefe de auditoria, a gente tem reporte direto ao Banco Central, direto ao Conselho de Administração, né, e a gente também tem aqui os nossos comitês de controle, riscos e auditoria, né, que dão um suporte ao Conselho de Administração nos temas relacionados a ele, né. Próximo, por favor. Aqui falando um pouco das linhas de defesa, né, eu imagino aqui que todos já conheçam isso, mas o compliance aqui, ele tá como uma segunda linha de defesa. Então, a gente tem essa estrutura dedicada aí para garantir aí a conformidade aí da central, né, e do nosso arcabouço de cooperativas do sistema ILOS, tá? Em relação à fundamentação legal, né, a gente entende aí que a 4595, né, com a vinda dela, a gente entende aí que foi um importante marco regulatório, né, que direcionou aí os sistemas cooperativos, as instituições financeiras a elaborarem as suas políticas de conformidade, né, onde a gente conseguiu ter essa aprovação no Conselho de Administração, a gente discutiu, debateu o tema, né, e a política do sistema ILOS em relação à conformidade, né, ela vem aí direcionar e dar todas as diretrizes, né, para toda a organização. Próximo, por favor. Aqui é como que a gente, como é que o sistema ILOS, né, gerencia aí essa exposição ao risco de conformidade, né? Então, através aí no mapeamento contínuo dos fluxos, né, da mensuração, teste de aderência do arcabouço legal, infralegal, a gente tem a monitoração, o tratamento aí por meio de planos regulatórios, né? Então, a gente consegue também, com essa gestão, né, dar todo o suporte, né, à alta administração, de acordo com as diretrizes que foram estabelecidas em nossas políticas, né? Próximo. Aqui é o nosso escopo de atuação, né? A gente tem um escopo de atuação baseado aí na política de conformidade, né? A gente captura aí todas as legislações e trata esse arcabouço legal e infralegal. A gente reporta esse ambiente regulatório, né, em todos os fóruns, né, em todas as instâncias, todas as instituições da central e cooperativas, né. A gente também avalia as políticas institucionais e normas institucionais. A gente emite pareceres, né, para várias áreas, né, da organização. Temos indicadores estratégicos, né, de acompanhamento de como é que está a conformidade no sistema. E, como eu falei, a gente é o Banco Central, né? Então, a gente está muito ligado à área de supervisão do Banco Central, que é o foco ali, que é o ponto focal para acionar aí todas as cooperativas do sistema. O Banco Central tem essa comunicação direta conosco. E falar um pouco da dinâmica compliance e áreas de negócio, né? Para nós, né, com o compliance, ele atua com as demais áreas
de uma forma multidisciplinar, né? A gente consegue trabalhar integrado, né, com todas as áreas da organização e abranger aí, né, essa função de conformidade junto com as demais áreas da própria central, né, e de todas as cooperativas, né? Próximo. E como último slide aqui, né, para nós é um conceito, né, que é essa cultura, né, ela deve ser reforçada, né, em todos os ambientes aí da nossa cooperativa e das cooperativas filiadas, né, todos, né, temos que estar aí olhando, né, para ter essa cultura, né, de conformidade, né. E a gente tem um processo intrínseco, né, que permeia o comportamento ético e de conduta, né, necessário à gestão de todo o negócio, e a responsabilidade aí de todos, né. Então, a gente entende aqui que o maior ativo de uma instituição é sua imagem e reputação, e para preservarmos esse ativo é fundamental ser e estar em conformidade, né. Então, essa aqui é a minha apresentação aí para vocês, e aí estou à disposição aí, devolvo aí para a Daniela, e agradeço aí pela participação. Márcio, a gente que agradece a exposição, parabéns pelo trabalho. Em virtude do tempo aqui, eu também já vou agradecer ao Alfredo, ao Tiago, pelas contribuições, e também parabenizar o Dr. Mário, Sistema Ocergs, pela organização do seminário, principalmente esse ano com o novo desafio. Já é um desafio organizar o seminário esse ano com a mudança de formato, e foi mais uma vez um trabalho de excelência que o Dr. Mário conduziu aí com toda a equipe. Então, parabéns, e eu lhe devolvo a palavra, Dr. Mário. Muito obrigado a todos, né? Eu acho que a gente teve um painel muito rico com experiências, e essa é a nossa ideia mesmo, né? Demonstrar o exemplo dos que a gente fez nos webinários anteriores, né? Com uma palestra, uma conferência e depois a avaliação, né, de cases, né, de como as cooperativas estão atuando frente a esse desafio. Acho que foi muito enriquecedor, né, para todos nós os cases que foram colocados aqui. E eu quero deixar, se alguém tiver alguma pergunta a ser feita, a gente tem pouquinho tempo ainda, mas pode escrever aqui no chat, né? E antes disso, eu também quero, se tiver alguma pergunta, a gente vai avaliando, mas teve uma pergunta aqui sobre a questão do material, e a resposta sim, nós vamos enviar todo o material que nós temos aqui, e inclusive, né, como esse evento está sendo gravado, nós vamos enviar também o link do evento, então, para todos os participantes, né? Acho que uma das grandes ganhos também agora que a gente tem com a realização dos eventos nesse formato é que também ele pode ser assistido por outras pessoas, né, em outro momento, e também gerar, né, esse conhecimento e passar, né, tudo que a gente conseguiu ver por aqui, né? Deixa eu ver se alguém... Acho que não temos nenhuma pergunta, só parabenizações pelo evento. Eu, então, quero aproveitar, então, para encerrar, e quero agradecer a todos, né, a todos aqui. Primeiro, eu quero agradecer aos meus colegas, então, o Dr. Gilson, a doutora Daniele, que tiveram juntos aí na organização desse evento, né? Porque, como foi falado, isso foi um desafio a gente fazer um evento online dessa vez, e nós optamos, então, por fazê-lo dessa forma, né, dividido em webinários. A gente consultou, né, os nossos colegas, entendemos que essa era uma maneira mais fácil, né, que levava para todo mundo poder participar. Agradeço muito, então, a vocês por essa compreensão e esse auxílio, né, fundamental, né, em mobilizar as cooperativas dos 3 estados para que a gente chegasse nesse desafio. E hoje, em particular, né, eu quero agradecer muito a Fabiola pela participação, por trazer essa visão do sistema OCB, desse tema que é tão importante, né? A Fabiola, ela fez o trabalho de conclusão dela sobre compliance, ela não falou sobre isso, mas ela tem uma paixão por esse tema, então eu fico muito feliz que ela tenha participado aqui conosco, trazendo essa visão. Agradeço muito a Sabrina, sei que a Sabrina é muito ocupada, trabalha muito com esse tema de compliance, eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu compatibilizar as agendas para ela estar aqui conosco. Foi uma aula, Sabrina, obrigado pela tua participação. Agradeço aos colegas, né, que fizeram a apresentação dos seus cases também, foi muito rico. E eu acho que é assim que a gente começa a construir conhecimento, né? A partir daqui também a gente tem a ideia de criar alguns programas aqui de treinamento com base no compliance para o ano que vem aqui na Scope, que a gente já percebeu que é um tema que tem bastante demanda pelas cooperativas.
Então, a gente também aqui, como Scope, né, e como Osergos aqui no Rio Grande do Sul, agradece, né, a todos vocês pela participação e ficamos também à disposição aí para futuros trabalhos conjuntos, né, envolvendo esse e outros temas de interesse, né, jurídico das entidades, né, e das cooperativas aqui da região sul do país. Tá bem, pessoal? Então, muito obrigado, então, a todos, né? E nos despedimos aqui, então. Bom descanso a todos, né? E muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Mário. Um abraço a todos. Tchau a todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau.